Os primeiros meses de 2026 não saíram exatamente como planejado para o presidente russo Vladimir Putin e as forças armadas russas. A Ucrânia intensificou significativamente seus ataques diários de longo alcance contra a Rússia, ampliando a quantidade e os danos. E nas linhas de frente, uma contraofensiva ucraniana na fronteira entre Zaporíjia e a região de Dnipropetrovsk teria reconquistado mais de 400 km² de território crítico. Como se os sucessos ucranianos não bastassem para irritá-lo, agora Putin enfrenta outra dor de cabeça: as bombas planadoras. Em particular, a Ucrânia começou a usar sua frota de caças Mirage 2000 para lançar bombas planadoras AASM Hammer sobre posições russas na linha de frente e também na chamada retaguarda próxima, atrás delas. Então, vamos dar uma olhada nessa mais recente inovação ucraniana, como ela muda a dinâmica da guerra e como Putin pode estar impotente para detê-la. Agora, no final de fevereiro de 2026, surgiram imagens de vídeo de um caça Mirage 2000 ucraniano lançando bombas planadoras AASM Hammer sobre posições russas. É a primeira vez que os Mirages ucranianos foram confirmados em uso em missões ofensivas na linha de frente. Durante a maior parte do ano passado, a pequena frota de Mirages da Ucrânia foi usada principalmente de forma defensiva, como um componente crucial das defesas aéreas do país. Eles têm protegido cidades ucranianas e infraestrutura crítica longe das linhas de frente, tentando abater os mísseis de cruzeiro e balísticos da Rússia com seus próprios mísseis ar-ar guiados por infravermelho e radar. Agora, a Ucrânia também está usando eles para atacar. Essa evolução no uso deles segue o mesmo padrão dos outros caças ocidentais no arsenal da Ucrânia, os F-16 da Lockheed Martin. Bélgica, Dinamarca, Países Baixos e Noruega forneceram caças F-16 para a Ucrânia. Pelo menos 38 já haviam sido entregues à Força Aérea Ucraniana até o final de 2025, sendo 24 dos Países Baixos e 14 da Noruega, com os aviões noruegueses usados principalmente para peças. Outros 19 foram prometidos pela Dinamarca e 30 pela Bélgica, com alguns já tendo sido entregues, e o restante previsto para entrega em 2026. Assim como os Mirage 2000, os primeiros F-16 também foram usados quase exclusivamente para patrulhas aéreas defensivas sobre cidades, durante meses, depois que os caças fabricados nos Estados Unidos chegaram à Ucrânia, em agosto de 2024. A frota ucraniana de F-16 só passou a realizar ataques de bombardeio ofensivos com mísseis de cruzeiro dos Estados Unidos e bombas planadoras de precisão quando cresceu para algumas dezenas. Mas a Ucrânia parece ter usado pelo menos alguns de seus Mirage em ações ofensivas, sem esperar que um número maior fosse entregue, diferente do que fizeram com os F-16. O que determina como a Ucrânia usa os dois tipos de caças em ações ofensivas é o tipo de armamento que eles utilizam em seus ataques. Os F-16 da Ucrânia podem carregar até 8 bombas de pequeno diâmetro GBU-39B, ou SDBs, de uma só vez. Essas bombas guiadas por GPS e INS pesam 285 libras e têm um alcance de até 40 milhas náuticas, quando lançadas de grande altitude. Os Estados Unidos também autorizaram o uso das bombas planadoras AGM-154, Joint Standoff Weapon, ou JSO, nos F-16 da Ucrânia em setembro de 2024, embora ainda não esteja claro se elas já estão sendo usadas. Também é tecnicamente possível que os F-16 da Ucrânia carreguem as bombas inteligentes AGM-158, JASM, mas esse passo também ainda não parece ter sido dado. Agora, os Mirages da Ucrânia também são capazes de ser modificados para carregar GBU-39 e JDAMAS, outra bomba planadora guiada dos Estados Unidos. Mas por enquanto, eles estão usando uma bomba planadora francesa em vez disso. Conheça a AASM Hammer. AASM significa Armamento Ar-Solo Modular e Hammer significa Munição Modular de Alta Agilidade e Alcance Estendido. Como o nome indica, é uma arma ar-solo inteligente de ataque à distância, para uso em qualquer clima. Projetada pela francesa Safran Electronics and Defense, é voltada para apoio aéreo próximo e missões de ataque em profundidade. O Hammer entrou em serviço pela primeira vez na Força Aérea Francesa e na aviação naval em 2007. Uma de suas características de destaque é sua grande flexibilidade, que permite que seja usada com uma variedade de tamanhos de bombas, incluindo configurações de 125, 250, 500 e 1000 quilos. A modularidade do sistema também permite que diferentes sistemas de guiagem e propulsão sejam acoplados às bombas, proporcionando maior alcance e precisão à munição conforme necessário.
Existem 3 variantes básicas. A variante básica, a SBU-38, integra um sistema híbrido de navegação inercial combinado com guiagem por GPS. O sistema de guiagem transforma uma bomba burra em uma bomba inteligente guiada, permitindo que ela funcione em todas as condições climáticas com um erro circular provável, ou CEP, de cerca de 10 metros. A variante SBU-54 adiciona a orientação por laser semiativo ao modelo básico SBU-38. Isso permite que a munição se guie até alvos designados por laser, dando a ela a capacidade de atingir alvos móveis com muito mais precisão. A SBU-54 pode operar tanto de dia quanto à noite e oferece uma precisão significativamente melhorada em ambientes de combate dinâmicos. Por fim, a SBU-64 incorpora orientação por infravermelho de imagem, além das capacidades existentes de NS e GPS, encontradas na SBU-38. Essa variante permite que a munição compare a área do alvo com uma imagem de referência armazenada na memória, possibilitando ataques altamente precisos tanto durante o dia quanto à noite, em diversos ambientes e tipos de missão. Não está claro quais variantes do martelo os Mirage 2000 da Ucrânia estão lançando, mas é bastante provável que sejam as 3. As variantes do martelo o tornam eficaz em apoio aéreo aproximado e ataques em profundidade, pois pode ser lançado de longe, mantendo a aeronave fora do alcance das defesas aéreas russas. As 3 têm um alcance de cerca de 70 km, um comprimento de pouco mais de 3 metros, um diâmetro de cerca de 30 centímetros e uma envergadura de pouco mais de 80 centímetros. Também não está claro o tamanho das ogivas que a Ucrânia coloca em seus martelos. No entanto, é provável que a maioria esteja usando a variante de 250 kg, já que essas são de longe as mais comumente empregadas, especialmente contra alvos estacionários. Por enquanto, esses parecem ser os tipos de alvo que a Ucrânia está atingindo principalmente com suas bombas Hammer. A guerra na Ucrânia mudou fundamentalmente a forma como a guerra moderna é travada. Em particular, o uso ubíquo de drones FPV e guiados por fibra ótica no campo de batalha embaralhou a definição das linhas de frente. Os dias de uma terra de ninguém entre 2 batalhões entrincheirados podem ter terminado. Nos campos de batalha da Ucrânia, os drones permitem que as forças ucranianas mantenham posições atrás das posições russas mais avançadas e vice-versa. O reabastecimento por drones mantém essas posições mesmo após o corte da cadeia de suprimentos terrestre. Mas os drones também tornam qualquer posição insegura até 32 km das linhas avançadas. O antigo conceito de retaguarda próxima, que controla e abastece as forças da linha de frente, está desaparecendo. A retaguarda próxima virou uma zona logística, integrando-se ativamente às linhas de frente. E é aqui que as bombas planadoras lançadas pelos Mirage da Ucrânia têm um impacto mais devastador. Essa zona logística é onde os regimentos e brigadas russos armazenam sua munição, combustível e outros suprimentos. É onde os russos acumulam suas tropas antes de avançar para a zona cinzenta e além. E muitas vezes é onde as defesas são mais fracas e suas tropas e equipamentos mais vulneráveis. Na verdade, os recentes sucessos da Ucrânia em destruir as defesas aéreas russas na linha de frente podem muito bem ser um dos motivos pelos quais estamos vendo Mirages lançando bombas planadoras na linha de frente, muito antes do que vimos os F-16 fazendo o mesmo. Provavelmente surgiram brechas. Agora, se é esse tipo de análise de ponta sobre a guerra na Ucrânia que você procura, está no lugar certo. Inscreva-se no The Military Show para notícias e análises sobre a guerra na Ucrânia, Oriente Médio e outros pontos críticos. Seja qual for o motivo do uso das bombas planadoras pelo Mirage, elas devem ajudar a eliminar uma das principais vantagens da Rússia nas linhas de frente no último ano ou 2. Bombas planadoras, CAB, também conhecidas como bombas planadoras FAB, são bombas aéreas guiadas russas e transformam bombas FAB da era soviética não guiadas em armas de precisão usando um módulo unificado de planagem e correção, ou UMPK. Esses kits acrescentam asas e orientação por GPS, laser ou infravermelho, permitindo que as bombas alcancem dezenas de milhas do ponto de lançamento. Isso permitiu que aviões russos atacassem atrás das linhas ucranianas, reduzindo a exposição às defesas aéreas. As FABs da Rússia são geralmente maiores e mais destrutivas do que as bombas AASM Hammer ou as GBU-39. A FAB 250 é a menor variante, uma bomba de 250 kg ou aproximadamente 550 libras.
Também existe uma variante FAB 1500, com cerca de 675 quilos, ou aproximadamente 1.488 libras de carga explosiva, e um alcance planado geralmente estimado entre 30 e 45 milhas. E então temos o grandalhão, o FAB 3000, que carrega uma ogiva ainda maior, mas com um alcance planado semelhante, de aproximadamente 30 a 40 milhas devido ao seu peso e arrasto imensos. Recentemente, a Rússia também introduziu uma nova bomba planadora, a OMPB-5R. Ela supostamente possui uma carga útil de 550 libras e pode percorrer até 125 milhas graças a um motor a jato chinês SW800Pro-Y. Agora, a Rússia tem usado suas bombas planadoras em larga escala para demolir posições fortificadas, destruir infraestrutura e aterrorizar populações civis. Bairros inteiros em cidades como Mirnorad e Kostiantinuka foram reduzidos a escombros por causa delas. De acordo com as autoridades ucranianas, desde que as tropas russas cruzaram as fronteiras da Ucrânia em 2022, a Rússia já lançou mais de 51 mil bombas aéreas guiadas, principalmente bombas planadoras, FABCAB, sobre a Ucrânia. E eles não estão parando. Só em janeiro de 2026, as forças russas usaram 5.717 bombas planadoras, um aumento de 26% em relação a dezembro de 2025. Durante grande parte da guerra, o recorde para um único dia ocorreu em 17 de outubro de 2025, quando, segundo relatos, 268 bombas planadoras foram lançadas. Esse recorde foi posteriormente superado em 27 de fevereiro, quando as forças russas usaram 328 bombas aéreas guiadas em um único dia. Graças às bombas planadoras dos F-16 e Mirage, a Rússia agora enfrenta uma dura verdade. Bombas planadoras são difíceis de derrubar, mas relativamente baratas de fabricar. Estima-se que as bombas russas custem cerca de 20 a 30 mil dólares cada. Esse baixo custo torna antieconômico usar mísseis guiados de precisão, muito mais caros, para derrubá-las. Para ser justo, a Ucrânia já usou esses sistemas para derrubar FABs. Somente entre setembro e novembro de 2025, as defesas aéreas ucranianas teriam destruído até 100 bombas planadoras. Mas a Ucrânia não tem orçamento para justificar o uso de mísseis que custam dezenas ou centenas de vezes mais do que as bombas planadoras que eles derrubam. E mesmo que tivesse, simplesmente não há mísseis suficientes disponíveis nos estoques globais para justificar esse tipo de uso, especialmente quando as FABs estão caindo a uma taxa de milhares por mês, sem sinais de desaceleração. Então, a Ucrânia tem se concentrado em eliminá-los na fonte. Eles começaram a tentar abater os bombardeiros russos que transportam FABs, especialmente o Su-34, antes que possam liberar suas cargas mortais. Drones ucranianos de longo alcance têm atacado depósitos e instalações de produção de FABs na Rússia, interrompendo o fornecimento. E a Ucrânia e a OTAN estão testando drones antibombas planadoras, como o francês DWS-1, que foi projetado para destruir cabs em pleno voo. Mas, enquanto isso, a Rússia está lançando FABs modernizadas em escala industrial. Estima-se que haja centenas de milhares de kits da era soviética armazenados. A Rússia anunciou sua intenção de aumentar a modernização dessas bombas planadoras com UMPKs para 120 mil por ano até o final de 2025. Agora não está claro quanto as ofensivas da Ucrânia contra as instalações de produção de FABs atrapalharam esse cronograma. No entanto, a Rússia estaria produzindo cerca de 3.500 bombas planadoras por mês com as cabs, agora em produção em série e sendo implantadas em grande número em várias frentes. Enquanto isso, a Ucrânia, até agora, realmente não tinha um análogo capaz de causar danos semelhantes à zona logística da Rússia e às cidades da linha de frente. Será interessante ver se a Ucrânia usará suas bombas planadoras de forma similar ou encontrará novas maneiras de superar os russos. Dito isso, a Ucrânia enfrenta dois principais obstáculos para que suas bombas planadoras, lançadas por Mirage e F-16, tenham eficácia igual ou superior às russas. O primeiro obstáculo para os planos da Ucrânia é sua frota atualmente limitada de Mirages e, em menor grau, de F-16. A Rússia pode usar 4 aeronaves diferentes para lançar FABs. O caça-bombardeiro Sukhoi Su-34, o bombardeiro de longo alcance Tupolev Tu-22M3, o jato de ataque Sukhoi Su-24 e o interceptador MiG-31K. Estima-se que eles tenham cerca de 130 Su-34, aproximadamente 60 bombardeiros Tu-22M3, cerca de 200 a 250 Su-24 ainda em serviço e apenas cerca de 20 a 30 da variante especializada MiG-31K, capaz de transportar munições pesadas de longo alcance.
Em contraste, a Ucrânia tem, no máximo, algumas dezenas de F-16 e um punhado de Mirages. Entende-se que a Ucrânia recebeu 3 Mirages durante 2025, com um já perdido devido a uma falha técnica e mais 2 previstos para entrega em 2026, enquanto os atualiza para a geração F4.5 da Dassault Rafale. Mas por enquanto não está claro quantos realmente serão entregues ou quando. Esse número restrito está influenciando suas táticas. Com tão poucos disponíveis e desempenhando papel defensivo crucial, é compreensível a hesitação da Ucrânia em arriscar esses caças na linha de frente. O alcance limitado do ASM Hammer faz com que aviões fiquem vulneráveis às defesas aéreas russas ao se aproximarem da linha de frente para lançar bombas. Mas, conforme a frota da Ucrânia cresce e ela enfraquece as defesas aéreas russas na linha de frente, esse problema deve diminuir. Porém, resolver o segundo problema será bem mais difícil para a Ucrânia: obter bombas planadoras suficientes para causar impacto. Antes de a Rússia invadir a Ucrânia, a produção do ASM Hammer pela Safran era descrita por dados do setor como simbólica. A produção anual era estimada em cerca de 200 a 250 unidades. Isso implica em um estoque total máximo de 3.000 a 4.000 acumulados desde 2007. Isso é menor que a produção mensal atual de FABs da Rússia. Desde 2022, a produção aumentou significativamente, impulsionada pelas demandas da guerra na Ucrânia, mudanças na política de defesa da França e da OTAN e investimentos significativos na capacidade de produção pela Safran, incluindo melhorias em sua instalação de Mont-Luçon. A Safran produziu cerca de 500 bombas AASM Hammer em 2023, 830 em 2024 e mais de 1.000 em 2025. Em 2024, o parlamento francês comprometeu o governo a realizar entregas regulares de 600 bombas AASM Hammer por ano para a Ucrânia. A assistência começou com transferências urgentes dos estoques militares franceses. Os níveis de produção aumentados alcançados em 2024 e 2025 tornaram possível fornecer novas bombas para a Ucrânia de forma contínua, ao mesmo tempo em que reabastecem os estoques franceses. Mas ainda não é suficiente. Essas 600 bombas por ano ainda são 200 vezes menos do que as metas de produção da Rússia. Nesse ritmo, é difícil imaginar como as bombas planadoras da Ucrânia podem ter o mesmo impacto devastador que as FABs da Rússia. É uma história semelhante com as GBU-39B. É totalmente possível que os Mirages da Ucrânia sejam modificados para carregar essas bombas junto com seus F-16. Em teoria, elas estão mais disponíveis para serem enviadas à Ucrânia. A Força Aérea dos Estados Unidos planejou a aquisição de 24.000 GBU-39B SDBs, com mais de 17.000 já produzidas desde o início da fabricação em 2005. A partir de 2026, a Boeing está produzindo 2.500 dessas bombas por ano, um aumento em relação à taxa mínima anterior de 750 por ano. Essa produção deve aumentar ainda mais sob o contrato do lote 20, no valor de 6,9 bilhões de dólares, que apoia a fabricação até 2035. No entanto, a Ucrânia não está sozinha a precisar urgentemente das bombas GBU-39B. Em maio de 2025, o Congresso dos Estados Unidos aprovou a venda militar estrangeira de 1.400 GBU-39Bs para a Polônia, um passo fundamental para fortalecer a postura defensiva da OTAN no leste. O acordo de 180 milhões de dólares também inclui suporte logístico, treinamento e munições inertes para treinamento. Contratos anteriores incluem a venda de 500 unidades para o Marrocos, por 86 milhões de dólares, e 400 unidades para a Romênia, por 84 milhões de dólares, demonstrando o apelo internacional contínuo da bomba e sua flexibilidade de integração. Com um custo estimado em torno de 57.800 dólares, é uma das munições mais econômicas e completas de sua categoria no mundo. Mas agora, assim como acontece com tantos outros sistemas de armas críticos, como os mísseis de defesa aérea Patriot PAC-3, a Ucrânia enfrenta uma concorrência bastante séria pelas GBU-39Bs, Israel. E assim como acontece com os PAC-3, a Ucrânia parece estar bem abaixo na lista de prioridades para receber as GBU-39Bs, especialmente à luz das hostilidades em andamento após o conflito entre os Estados Unidos, Israel e o Irã. Em fevereiro de 2025, o Departamento de Estado dos Estados Unidos aprovou a venda de 2.166 GBU-39Bs para Israel, como parte de um pacote de armas no valor de 6,75 bilhões de dólares. Agora, em março de 2026, com o Oriente Médio em chamas,
A Boeing garantiu um contrato direto de 289 milhões de dólares com Israel para fornecer até 5.000 bombas GBU-39B, a um preço unitário de cerca de 57.800 dólares. Agora, as entregas só devem começar em aproximadamente 36 meses, o que sugere que os estoques estão baixos, ou que já foram reservados para outros usos. Embora não haja evidências de que tanto os Estados Unidos quanto Israel tenham usado as GBU-39 em seus bombardeios incessantes ao Irã, a venda e os volumes inacreditáveis de outros mísseis e bombas sendo utilizados nesse meio tempo sugerem que é apenas uma questão de tempo. E assim como aconteceu com os mísseis PAC-3, dos quais os Estados Unidos supostamente usaram mais em 3 dias contra mísseis e drones iranianos do que a quantidade entregue à Ucrânia, desde 2022 é improvável que a Ucrânia espere que os Estados Unidos priorizem seus interesses em relação aos de Israel, sobre as bombas planadoras também. Talvez a solução, no final das contas, seja a Ucrânia desenvolver e produzir suas próprias bombas planadoras. E considerando suas inovações em tantas outras áreas da guerra, seria tolice apostar contra essa possibilidade. Por enquanto, precisamos esperar para ver como a Ucrânia lidará com esse dilema e o impacto das bombas planadoras em quantidade limitada. 5 bases aéreas militares atingidas com sucesso, 15 aeronaves militares destruídas. Mais de $1 bilhão em danos causados à infraestrutura de bases aéreas e aviação, de acordo com o Serviço de Segurança da Ucrânia, ou SBU. Esse é o tamanho da destruição que o Grupo de Forças Especiais Alfa causou às Forças Aeroespaciais da Rússia, ou VKS, somente em 2025. Para o presidente russo Vladimir Putin, isso deve doer, mas para piorar a situação para ele, há sinais de que substituir essas perdas vai ser mais fácil falar do que fazer. Em particular, os problemas contínuos na gigante empresa de aviação Tupolev indicam uma crise crescente na entrega dos pedidos dos principais bombardeiros estratégicos e aviões comerciais de uso duplo que ela produz. Então vamos mergulhar nessas duas histórias e analisar o que elas nos dizem sobre o estado da Força Aérea da Rússia, como resultado dos ataques da Ucrânia e do complexo militar industrial que a constrói. Para deixar claro, as perdas russas reivindicadas pelo SBU estão longe de serem as únicas perdas impostas à máquina de aviação militar da Rússia. Elas são apenas resultado do trabalho da unidade Alfa do SBU, e apenas em 2025. E como vou revelar mais adiante no vídeo, também é provável que isso seja apenas uma fração da contribuição total deles para as perdas russas. O Grupo Alfa do SBU, anteriormente conhecido como Centro de Operações Especiais A do SBU, é uma das unidades de operações especiais de nível 1 mais elitizadas da Ucrânia. Eles são o equivalente ucraniano à Delta Force e ao SEAL Team 6 dos Estados Unidos, ou ao SAS do Reino Unido. E assim como seus ilustres equivalentes, a unidade é especializada em contra-terrorismo, ação direta, resgate de reféns, operações contra alvos de alto valor, reconhecimento especial e sabotagem. Nas missões de maior risco atrás das linhas russas, geralmente a Alfa é acionada. A unidade foi formada em 1994 e está envolvida ativamente na guerra russo-ucraniana desde 2014, participando de batalhas importantes como as de Hostomel, Kharkiv, Bakhmut e a ofensiva de Kursk de 2024 a 2025. A Alfa desempenhou um papel fundamental em emboscadas contra comboios russos perto de Kiev em 2022 e afirma ter eliminado mais de 9.500 soldados russos e destruído milhares de meios inimigos apenas na batalha por Pokrovsk. De acordo com o coronel do SBU e secretário do Comitê do Governo para a Segurança Nacional, Defesa e Inteligência, Roman Kostenko, até meados de 2025, a Alfa foi responsável por eliminar cerca de 10% dos alvos inimigos de todas as forças de defesa, tanto na linha de frente quanto atrás das linhas inimigas. Em reconhecimento à sua importância estratégica, ele apresentou um projeto de lei para expandir rapidamente o tamanho e as capacidades da Alfa na Verkhovna Rada, o parlamento ucraniano. O projeto de lei que expandiu o tamanho da unidade de alguns milhares para 10.000 e concedeu às suas tropas o direito legal de usar todos os tipos de armamentos, de acordo com as missões atribuídas, foi aprovado em julho de 2025. Uma grande parte do motivo pelo qual a Alfa recebeu essa melhoria é a liderança indiscutível de suas equipes de drones Kamikaze e FPV, especialmente em operações de ataque profundo, como a Operação Teia de Aranha. Essa operação lendária, que ocorreu no mês anterior à atualização da Alfa, envolveu um ataque surpresa a bases aéreas russas, a partir do interior da Rússia. O SBU contrabandeou componentes de drones para dentro da Rússia,
montou e carregou os drones na traseira de caminhões especialmente construídos e depois os lançou a partir de bases aéreas próximas, pegando os russos completamente de surpresa. Por um lado, essa foi uma ação extremamente arriscada, que poderia ter provocado uma resposta nuclear. O alvo dos drones ucranianos era a frota de bombardeiros estratégicos da Rússia, que estava estacionada ao ar livre e desprotegida, conforme os termos do novo Tratado START entre os Estados Unidos e a Rússia. O Tratado de Controle de Armas Nucleares, que está prestes a expirar, exige que os bombardeiros nucleares estratégicos da Rússia e dos Estados Unidos fiquem visíveis aos satélites da outra parte para fins de verificação. Por outro lado, a Operação Teia de Aranha entra para a história como um dos ataques assimétricos mais audaciosos, engenhosos e consequentes deste século, se não de toda a história. As imagens e filmagens dos bombardeiros russos em chamas, nas supostamente intocáveis bases aéreas de Olenia, Belaya e Ivanova-Sivrny, chocaram o mundo. Logo após o ataque, as autoridades ucranianas afirmaram ter colocado fora de ação dezenas das aeronaves mais valiosas da Rússia, muitas delas de forma permanente. Euronews e outros grandes veículos ocidentais informaram que 1/3 dos bombardeiros estratégicos russos foi destruído. Após a poeira baixar, confirmou-se que foram danificadas ou destruídas. Nas 5 bases havia 7 ou 8 bombardeiros do tipo Tu-95-4 em Olenia e o restante em Belia, além de 4 bombardeiros Tu-22M3 em Belaya, junto com o avião de transporte Antonov AN-12 em Olenia e 2 aviões Berev A-50 de alerta e controle aéreo em Ivanova-Severny, que foram alvo. Financeiramente falando, se houver danos aos 2 A-50, isso seria o mais doloroso para a Rússia, já que cada um deles é estimado em cerca de 350 milhões de dólares. Mais importante ainda, há menos de 10 em serviço ativo, e eles desempenham um papel fundamental na coordenação das operações aéreas russas. Portanto, perder 1/5 da frota de uma só vez seria um desastre para a Rússia. Especialmente considerando os problemas da Rússia para receber novos aviões, assunto que abordaremos em instantes. Os bombardeiros danificados ou destruídos custam significativamente menos do que os A-50 com o Tu-95M, estimado entre 50 e 125 milhões de dólares, e o modernizado Tu-22M3 entre 40 e 100 milhões de dólares, respectivamente. Considerando os valores máximos, isso significa que o custo total da Operação Teia de Aranha para a Rússia, apenas em danos a aeronaves, é de cerca de 2,1 bilhões de dólares. Isso é bem menos que os 7 bilhões de dólares de danos alegados pela Ucrânia, mas ainda é um grande golpe para as forças aeroespaciais russas. Considerando que todos foram retirados de serviço permanentemente, os 12 bombardeiros atingidos na Operação Teia de Aranha representam cerca de 10% da frota de bombardeiros estratégicos da Rússia, e não 1/3 como alegam. À primeira vista, com um orçamento de defesa de mais de 160 bilhões de dólares, mais de 30% dos gastos federais, reservados para 2026, a Rússia tem dinheiro para substituir seus bombardeiros destruídos. No entanto, conseguir de fato colocar as mãos em bombardeiros de reposição ou em qualquer bombardeiro novo está se mostrando um problema muito maior para Putin do que simplesmente jogar rublos nisso. Para começar, tanto o 295 em sua variante original M, quanto o mais moderno MSM e o T-22M3 são aviões da era soviética, e a Tupolev, a fabricante, não produz mais novos modelos. Então, quando esses bombardeiros são retirados de serviço, eles não podem ser substituídos por outros iguais. E falando em difícil de substituir, essa visão única nós oferecemos toda semana aqui no Programa Militar. Então, se você quiser mais disso, certifique-se de estar inscrito no canal. O Tu-95 voou pela primeira vez em 1952 e continua sendo o principal bombardeiro turbohélice de longo alcance da Rússia. Apesar da idade, o longo alcance, a capacidade de levar mísseis nucleares e o som típico das hélices mantém a aeronave central na doutrina de dissuasão russa. O Ministério da Defesa da Rússia iniciou um programa abrangente de modernização em 2015 para estender a vida útil da frota remanescente de Tu-95 até a década de 2040. Cada conversão para o 295 MSM inclui a instalação de novos motores NK-12 NPM radar de matriz em fase SOI 021, navegação apoiada pelo GLONASS, o GPS da Rússia, telas de cockpit analógicas e digitais e módulos de lançamento de mísseis de cruzeiro, KH-101. Cada atualização está estimada em cerca de 50 milhões de dólares,
e estima-se que a Rússia gaste de 3 a 5 milhões de dólares por aeronave a cada ano. Para inspeções de manutenção pesada, balanceamento de hélices, controle de corrosão, treinamento da tripulação e certificação de segurança nuclear. Isso ocorre em parte devido ao aumento das dificuldades e custos para manter aeronaves antigas operando. Mesmo antes das sanções, peças de reposição para o NK-12 turbohélice, ainda o turbohélice mais potente do mundo, já eram escassas. E as revisões da caixa de engrenagens de ciclo reverso sozinhas já são estimadas em mais de $1 milhão a cada 1.500 horas de voo. Sanções econômicas sem precedentes após a invasão da Ucrânia pela Rússia só aumentaram ainda mais o sofrimento. Por exemplo, os preços do titânio e do alumínio subiram 28% entre 2020 e 2024, encarecendo a substituição dos painéis de revestimento. Como resultado, muitos componentes agora são retirados de fuselagens armazenadas. Ainda assim, mesmo a $50 milhões por reforma, o Tu-95 oferece uma relação favorável de dissuasão por dólar para a Rússia. O Tu-95 é muito mais barato de operar do que os modernos bombardeiros estratégicos B-2 Spirit e o futuro B-21 Raider dos Estados Unidos, e até mesmo do que os antigos B-52, que são contemporâneos do 295. Seu raio de voo de 15 mil quilômetros permite que as tripulações lancem mísseis de cruzeiro furtivos KH-101 de muito além dos alcances das defesas aéreas inimigas, evitando a necessidade de aeronaves furtivas que custam bilhões de dólares. Além disso, a Rússia já possui há muito tempo a infraestrutura necessária para missões regulares do Tu-95, com pistas de pouso estabelecidas e as bases aéreas Engels II e Ukrainka. Antes da invasão, estimava-se que a Rússia tinha cerca de 50 Tu-95 ativos. Entende-se que posteriormente a Rússia perdeu entre 7 e 10 no total durante a guerra, deixando cerca de 80% da frota intacta. No entanto, sabe-se que poucos desses já passaram pelo processo de modernização, o que, como veremos, faz parte do problema de Putin. E é uma história semelhante com o Tu-22M3. O Tu-22M3 evoluiu das versões anteriores, Tu-22M1 e Tu-22M. O Tu-22M1 voou pela primeira vez em julho de 1971 e o Tu-22M foi usado pela primeira vez em missões de combate no Afeganistão entre 1987 e 1989. O Tu-22M3 completou seu primeiro voo em 1977. Foi incorporado ao inventário em 1983. E foi usado pela Rússia pela primeira vez em operações de combate na Chechênia, em 1995. O Tu-22M3 tem uns 139 pés, uma envergadura máxima de 112 pés, uma altura de 36 pés e peso vazio máximo de quase 117 mil libras, e peso máximo de decolagem de 279 mil libras, respectivamente. Ele possui uma velocidade de cruzeiro de 559 milhas por hora e uma velocidade máxima de 1.429 milhas por hora. E pode voar a uma altitude máxima de pouco menos de 46 mil pés, com um alcance operacional de 4.350 milhas. Capaz de transportar mísseis nucleares, ele é uma parte importante da dissuasão nuclear da Rússia. A Rússia também o utilizou para lançar mísseis convencionais contra a Ucrânia. Ele pode ser armado com mísseis KH-32, mísseis antirradares KH-15 ou KH-15P, ou bombas planadoras FAB, equipadas com módulos modernos de guiagem, que a Rússia tem usado intensamente para bombardear posições e assentamentos ucranianos na linha de frente. No entanto, assim como o Tu-95, o bombardeiro precisou de modernizações significativas para continuar sendo eficaz na guerra moderna. Em 2017, o Ministério da Defesa da Rússia anunciou sua intenção de modernizar metade dos seus 60 Tu-22M3 ativos para o avançado Tu-22M3M. A primeira aeronave modernizada foi lançada na fábrica de aviação Kazan da Tupolev não muito tempo depois, realizando seu voo inaugural em 28 de dezembro de 2018. No entanto, desde então, e especialmente desde a invasão russa e o consequente início das sanções contra o país, o progresso estagnou dramaticamente. Acredita-se que a Rússia tenha perdido até 9 durante a guerra, com apenas um único Tu-22M3 adicional modernizado, conhecido por ter sido entregue em 2023. Mais preocupante para Putin, com a produção de novas unidades não sendo mais possível, não está claro quantos, se é que algum, dos 28 restantes destinados à modernização serão realmente atualizados no futuro. O fabricante, Tupolev, está claramente tendo grande dificuldade em cumprir seus compromissos. É o que sugerem os crescentes processos movidos contra ela,
pelo Ministério da Defesa da Rússia e outros. A origem dos problemas parece ser gargalos de produção, devido à capacidade e mão de obra insuficientes na gigantesca fábrica de aviação de Kazan da Tupolev, conhecida como CAS. É lá que as modernizações dos Tu-95 e Tu-22M3 deveriam estar acontecendo, junto com a construção dos novos bombardeiros Tu-160M, o terceiro e mais moderno pilar do tripé de bombardeiros estratégicos da Rússia, e 2 aviões civis 214 de uso duplo. Os processos contra a empresa mostram que a fábrica não consegue entregar os itens no prazo. Em maio de 2025, o Tribunal de Arbitragem de Moscou decidiu sobre um caso movido contra Tupolev pelo Ministério da Defesa da Rússia no verão anterior. O processo deu entrada no tribunal em janeiro de 2025, com uma reivindicação inicial de 360 milhões de rublos, cerca de 4,7 milhões de dólares. Posteriormente aumentada para 3 bilhões de rublos, aproximadamente 40 milhões de dólares. No final, o tribunal ordenou que Tupolev pagasse o valor de 3 bilhões de rublos, que, segundo a mídia russa, provavelmente está relacionado a atrasos no cumprimento de seus compromissos. Mas essa não foi a primeira vez que o Ministério da Defesa da Rússia levou a Tupolev ao tribunal, nem será a última. Em 2019, entrou com uma ação judicial exigindo a recuperação de 4,6 bilhões de rublos, cerca de 60 milhões de dólares, da Tupolev por violar os prazos de reparo das aeronaves. Naquela época, o tribunal apenas atendeu parcialmente a reivindicação, reduzindo o valor para 13 milhões de rublos, uma queda de cerca de 61 milhões de dólares para 172 mil dólares. Após a decisão de maio de 2025, em novembro, o Ministério da Defesa entrou com outro processo contra Tupolev, buscando 930 milhões de rublos, cerca de 12,3 milhões de dólares, devido a disputas econômicas sobre relações civis e legais. Novamente, este caso quase certamente está relacionado ao fracasso da Tupolev em cumprir seus compromissos quanto à produção de bombardeiros dentro do prazo. De acordo com a análise de Ivan Kirishevsky, militar do 413º Regimento da Unidade de Ataque SBS da Ucrânia e analista de defesa, o valor total de 3,9 bilhões de rublos exigido pelo Ministério da Defesa russo vai, no máximo, cobrir os custos de reparo ou reforma de um único Tu-95EM. Isso mostra as dificuldades da Tupolev em entregar produtos às Forças Armadas russas. E os problemas de entrega continuam. Além dos processos do Ministério da Defesa, a Tupolev foi processada 2 vezes em 2025 pela gigante do petróleo e gás Tatneft, por não entregar 2 aeronaves do modelo 214 para sua companhia aérea UVT Aero. Em 2022, a companhia aérea assinou um contrato para o fornecimento de 4 Tu-214 produzidos em CAS. Os 2 primeiros aviões deveriam ser entregues em outubro de 2024, com os outros 2 previstos para setembro de 2025. No entanto, o contrato não foi cumprido. Tatneft abriu um processo de 6,2 bilhões de rublos, cerca de 80 milhões de dólares, contra Tupolev e CAS. As partes adiaram o caso várias vezes na tentativa de chegar a um acordo, mas no final, no verão de 2025, o Tribunal Arbitral do Tartaristão atendeu parcialmente ao pedido, obrigando Tupolev a pagar 5,6 bilhões de rublos por enriquecimento ilícito, 556 milhões de rublos em multas e 8 milhões de rublos em custas judiciais, totalizando cerca de 85 milhões de dólares. No julgamento, revelou-se que Tupolev devolveu o adiantamento do primeiro avião a Tatneft, mas não os valores do segundo. De forma reveladora, Tupolev atribuiu o fracasso na entrega à sobrecarga causada pelas encomendas de defesa do Estado, que, segundo a empresa, representam 85% da produção, mas geram apenas cerca de 4% de lucro. Como resultado, a empresa afirmou que só conseguiria concluir novos contratos para o Tu-214 após 2027, um atraso enorme. Diretamente da fonte, a empresa de importância sistêmica não consegue atender às demandas do Estado russo nem de seus clientes comerciais. Além da não entrega de 2 Tu-214 e dos Tu-95 e Tu-22M3 reformados, Tupolev também perdeu o prazo para entregar os novos Tu-160MS. 4 deveriam ter sido entregues entre 2022 e 2023, mas os 2 primeiros só foram finalmente entregues no final de 2025. As unidades restantes ainda estariam em produção, embora nenhum motivo oficial para o atraso tenha sido divulgado. Mas os problemas para Tupolev não param por aí.
Alguns meses após a resolução do primeiro processo da Tatneft contra ela, a Tatneft entrou com uma nova ação no valor de 11,7 bilhões de rublos, cerca de 115 milhões de dólares. O caso ainda está em andamento, com a Tupolev propondo um acordo parcial. Enquanto isso, pela segunda vez em 2 anos, a United Aircraft Company, ou UAC, a corporação que é dona da Tupolev, mudou a liderança da Tupolev. O chefe da empresa, Alexander Bobrichev, de 76 anos, foi substituído por Yuri Ambrasimov, de 37 anos, neto de Yuri Litvinov, que comandou a CAS nos anos 90. E anteriormente era o vice-diretor de finanças e economia da empresa. Apesar da UAC afirmar que Bobrichev deixou o cargo após cumprir as tarefas relacionadas ao fornecimento de equipamentos militares sob ordem estatal de defesa, a troca de liderança provavelmente é consequência dos processos judiciais e dos problemas de entrega. A OAC disse à TASS que as principais tarefas dos novos gestores serão a implementação do programa de produção em expansão, assim como a execução dos planos para o programa Tu-214. Apesar dessas garantias, as falhas nas entregas levantam questões desconfortáveis sobre a capacidade da Rússia de manter uma frota de aviação estratégica expandida em meio às operações militares em andamento. Em outubro, o chefe do Tartaristão, Rustam Nikanov, anunciou que as principais instalações industriais para a produção em massa de 2 aviões de passageiros de 214 lugares seriam inauguradas este ano. Ainda não se sabe se o projeto ajudará a reduzir o acúmulo de pedidos e em quanto tempo. Enquanto isso, os ataques do Grupo Alfa só agravam os problemas da aviação militar russa. De acordo com o relatório do SBU sobre suas atividades durante 2025, as 15 aeronaves russas destruídas incluíam 11 aviões de combate de asa fixa dos modelos Su-30SM, Su-34, Su-27, Su-24 e MiG-31, além de 3 helicópteros Mi-8, Mi-26 e Mi-28, e uma aeronave de transporte, AN-26. Curiosamente, eles não incluíram o Tu-95 danificado e os 2 bombardeiros 22 M3 da Operação Teia de Aranha em sua contagem. Talvez seja porque a operação envolveu outros setores das Forças Armadas da Ucrânia, e eles quiseram reivindicar apenas os alvos atingidos exclusivamente por eles. As aeronaves destruídas representam um panorama da frota principal de aviação tática e operacional da Rússia, abrangendo funções de superioridade aérea, ataque, interceptação, transporte e apoio por aeronaves de asa rotativa. A perda dos Su-30SMs degrada diretamente a capacidade da Rússia de combinar operações de defesa aérea e aviação ofensiva em uma única plataforma. A perda dos Su-34, os principais bombardeiros russos de linha de frente, reduz o número de bombas planadoras FAB lançadas. Enquanto os Su-27S e Su-24S estão desatualizados e desempenham em grande parte papéis auxiliares, como escolta de aeronaves de ataque, os interceptadores MiG-31 desempenham um papel estratégico na arquitetura de defesa aérea da Rússia. Projetado para combater alvos de alta velocidade, como bombardeiros estratégicos e mísseis de cruzeiro, a aeronave também é usada como plataforma de lançamento para o míssil hipersônico KGH-47M2 Kinzhal. No entanto, quando se trata da substituição de suas aeronaves que não são produzidas pela Tupolev, a Rússia não parece ter nem de longe o mesmo tipo de problemas que enfrenta com seus bombardeiros. De acordo com uma pesquisa recente do think tank londrino RUSI, a Rússia recebeu pelo menos 135 novos caças durante a guerra, incluindo de 55 a 60 Su-35-20 do seu novo e supostamente furtivo Su-57 até 50 Su-34M e de 20 a 25 MiG-31 de diferentes variantes, com as entregas aumentando ao longo do tempo. O relatório da RUSI contesta o número oficial ucraniano de mais de 400 aeronaves russas abatidas durante a guerra, estimando que o número real esteja mais próximo de 130 aeronaves de asa fixa abatidas ou gravemente danificadas. Se estiverem certos, a força de caças da Rússia ainda está longe de ser reduzida a um nível crítico pelos ataques ucranianos. De fato, se você acreditar no que Putin diz, onde está o problema? No final de dezembro, ele afirmou que desde fevereiro de 2022, a Rússia aumentou a produção de armas e munições em 22 vezes. A produção de tanques aumentou 2,2 vezes a de aeronaves militares, 4,6 vezes equipamentos de guerra eletrônica, 12,5 vezes e armas de artilharia de foguetes,
9,6 vezes, enquanto a produção de armas de ataque e munições cresceu impressionantes 22 vezes. Foi o que Putin afirmou em uma declaração televisionada durante reunião no Kremlin com autoridades da indústria de defesa. Além disso, com a introdução de novas armas avançadas de longo alcance, como os sistemas Oreshnik, Burevestnik, Poseidon e Avangard, é discutível se os bombardeiros estratégicos da Rússia ainda são tão importantes quanto eram antes como elemento de dissuasão nuclear. Especialistas russos como Ruslan Pukov, diretor do Centro de Análise de Estratégias e Tecnologias, já estão questionando se a Rússia deve continuar investindo em tecnologias militares tradicionais como tanques e bombardeiros. Ele argumenta que armas mais baratas e avançadas, como drones FPV, tornaram esses sistemas vulneráveis e economicamente inviáveis, defendendo que sejam descartados e o foco vá para armas modernas, como mísseis e drones. Há algo secreto voando nos céus da Ucrânia. Isso não é uma arma nova que a Ucrânia criou, nem um drone inovador ou missão especial. O grande segredo da Ucrânia é que há mestres dos céus entrando em seu espaço aéreo. E esses mestres não vêm da Ucrânia. Eles, holandeses, estão ignorando totalmente a principal linha vermelha da Rússia na guerra da Ucrânia. Pilotos holandeses voam na Ucrânia. É o que afirma um relatório francês divulgado pela Intelligence Online e amplamente repercutido. Se esse relatório for verdadeiro, há um segredo dentro do segredo, que vamos revelar mais adiante no vídeo. Começando pela participação holandesa, o Aviationist tem o básico. O relatório francês afirma que a Ucrânia formou um esquadrão com pilotos ucranianos e holandeses realizando missões de combate em F-16 sobre o país. Há algo que faz sentido nessa afirmação impressionante. A Holanda tem sido um dos maiores fornecedores de F-16 para a Ucrânia, tendo entregue 24 dessas aeronaves fabricadas nos Estados Unidos até o final de maio de 2025. Faz sentido que pilotos holandeses ajudem a Ucrânia a usar essas aeronaves, mas voar missões de combate lá seria algo grande. O relatório inacreditável continua, acrescentando que essa unidade mista foi criada nas últimas semanas e que está sendo composta por pilotos holandeses que estão servindo na Ucrânia, com contratos temporários. A unidade foi criada sob absoluto sigilo, segundo a UNN, e uma das ideias é integrar o conhecimento coletivo da OTAN sobre combate aéreo à realidade enfrentada pela Ucrânia em seus céus. Pilotos contratados temporariamente pela Ucrânia são veteranos de guerra, com experiência em conflitos no Oriente Médio e Afeganistão, o que significa que eles entendem a tecnologia a bordo do F-16 e podem mostrar aos pilotos ucranianos como maximizar o uso dela. Então podemos tirar algumas coisas desta parte do relatório. Este relatório confirma novamente que a Ucrânia recruta combatentes estrangeiros para suas forças armadas. Francamente, isso não é segredo. Enquanto a Rússia engana para recrutar o máximo possível de soldados estrangeiros para os ataques em massa estrategicamente ineptos de Putin, a Ucrânia criou e divulga abertamente uma unidade para combatentes estrangeiros que querem se juntar à sua causa. As Legiões Internacionais de Defesa da Ucrânia foi criada para organizar o grande número de combatentes estrangeiros que chegaram ao país para lutar contra a Rússia. Segundo o Centro de Recrutamento, combatentes de 75 países aderiram à Legião, dividida em batalhões comandados pelas forças terrestres das Forças Armadas da Ucrânia. Dizemos que é separada. Isso passou a ser FOI separada. Em uma reviravolta no uso de combatentes estrangeiros, as Legiões Internacionais de Defesa da Ucrânia foram oficialmente dissolvidas no fim de 2025. Todos os combatentes inscritos nessas legiões foram realocados para as Forças Armadas Ucranianas, onde vão desempenhar diversas funções. Segundo a BBC, em meados de dezembro de 2025, 2 das 4 legiões dessa organização já estavam incorporadas às forças de assalto da Ucrânia. Outra das legiões estava em processo de fusão, enquanto a 4ª legião estava sendo convertida em um centro de treinamento. Pilotos de caça holandeses se alistaram para lutar pela Ucrânia nessas legiões? Bem, se eles fizeram isso, podemos supor que estão agindo independentemente de seu próprio país, o que é uma espécie de solução alternativa para a recusa absoluta de Putin e as ameaças virulentas que ele fez sobre a possibilidade de tropas da OTAN entrarem na Ucrânia. Um piloto só é considerado aviador da OTAN se servir ativamente ao seu país. Claro, como veremos, a Rússia não ficará satisfeita de qualquer forma. Seja qual for o método usado, os pilotos holandeses parecem estar voando pela Ucrânia agora. Isso nos leva ao segundo ponto do relatório. The Aviationist afirma que pilotos holandeses assinam contratos de 6 meses com a Ucrânia,
permitindo rodízio no país e garantindo fornecimento contínuo de pilotos que entendem das aeronaves ocidentais melhor do que ninguém. Tudo isso, segundo o relatório da Intelligence Online, ainda não foi confirmado de forma independente. Mas, se isso for verdade, mostra que a Ucrânia está tratando sua nova unidade aérea como uma divisão militar séria. Não há contratação com a intenção de extrair até a última gota dos pilotos holandeses, até que morram de exaustão em voo. A Ucrânia sabe o quão valiosos são esses pilotos, assim como os caças que eles pilotam, e está garantindo que seus valiosos voluntários sejam bem tratados. Quanto ao que esses voluntários estão fazendo, parece ser muito mais do que treinar os pilotos da Ucrânia. Em outra ação que deve irritar Putin, pilotos holandeses na Ucrânia e sua unidade secreta participam de missões de defesa aérea quase diárias. Nessas missões, eles usam suas aeronaves para abater drones e mísseis russos, como os Garand, similares aos Shahed, e os mísseis de cruzeiro Kagagas-101 e Kalibr. Vemos novamente uma solução alternativa, pois com esse perfil de missão, a Ucrânia parece cautelosa ao direcionar seus pilotos holandeses para atacar objetos inanimados, não soldados russos. Isso impede Putin de dizer que aviadores treinados pela OTAN estão matando tropas russas. Isso é muito inteligente. O uso brilhante da Ucrânia de pilotos estrangeiros se destaca ainda mais com essa revelação. Uma das maiores contribuições deles para o esforço de guerra é o uso do pod de designação de alvos Sniper Advanced, utilizado para mira e identificação de alcance, segundo o The Aviationist. Pilotos ucranianos precisam aprender a usar esse pod, e pilotos holandeses estão ensinando em tempo real. Tudo isso ocorre em segredo, mas já falamos que há outro segredo por trás. Quer saber qual é? Estamos prestes a contar. Mas antes de entrarmos nesse assunto, este é o The Military Show e nós sempre trazemos o panorama completo para você. Inscreva-se hoje para ir além das manchetes e sempre ficar um passo à frente. Agora, o segredo dentro do segredo. Não apenas pilotos holandeses, mas também americanos participam da nova unidade aérea da Ucrânia, voando em missões no país. De acordo com o relatório revelador, a Ucrânia está tão disposta a recrutar pilotos dos Estados Unidos quanto de qualquer outro país. Um desses pilotos é veterano do Afeganistão e, segundo relatos, realizou várias missões de combate. Acredita-se que outro tenha atuado em missões no Oriente Médio, possivelmente na Guerra do Iraque. Eles se unem aos colegas holandeses, muitos formados em escolas de combate aéreo líderes na Europa, reconhecidas pelo treinamento avançado em interceptação e guerra aérea moderna. O The Aviationist relata diretamente as revelações do Intelligence Online. Esta parte do relatório parece que veio do nada. A maioria presumiu que os Estados Unidos nunca permitiriam que seus soldados, ex-militares ou não, atuassem na Ucrânia, pois temem uma escalada de tensões com uma das poucas potências nucleares capazes de enfrentar os Estados Unidos de igual para igual. Veteranos pilotos americanos indo para a Ucrânia talvez não seja tão absurdo quanto parece. Em 2024, o senador dos Estados Unidos Lindsey Graham sugeriu que a Ucrânia poderia contratar pilotos americanos, ideia que surgiu após reunião com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Zelensky influenciou Graham com essa ideia. Ou foi o contrário? Graham é quem falou sobre a ideia e Zelensky pegou e levou adiante. Essas perguntas talvez nunca tenham resposta, mas sabemos o que Graham disse. Segundo ele, pilotos aposentados de F-16 dispostos a lutar pela liberdade podem ser contratados pela Ucrânia. Os ucranianos vão procurar entre os países da OTAN pilotos disponíveis que já se aposentaram para ajudá-los até que a Ucrânia treine seus próprios pilotos. Graham afirmou que essa estratégia permitiria à Ucrânia usar os F-16 que receberia ainda mais cedo. Se ele acreditava que os veteranos que indicou para aceitar a oferta ucraniana iriam voar em missões de combate ou não, é uma questão talvez nunca respondida. Se for verdadeiro, o relatório sobre a nova unidade aérea da Ucrânia pode impactar fortemente o futuro da guerra e a relação entre a Rússia e a OTAN. Fique conosco, pois em breve vamos mostrar como esse impacto pode ser. Antes, alguns pontos importantes da história devem ser tratados. Primeiro, a Ucrânia diz que isso não é verdade. Segundo o artigo da United 24 Media sobre o relatório francês, Yuri Igna, chefe de comunicações da Força Aérea da Ucrânia, negou publicamente que pilotos holandeses e americanos estariam voando no país. Ontem à noite, o Intelligence Online divulgou que a Ucrânia criou um esquadrão secreto de F-16 com pilotos ucranianos, americanos e holandeses. E claro, o esquadrão é liderado pelo Tom Cruise.
brincou Ignat. Então é isso. A história não significa nada, certo? Bem, não necessariamente. Lembre-se, esta é supostamente uma unidade secreta de pilotos. E a primeira regra para manter um segredo é não sair falando quando alguém começa a especular sobre qual pode ser esse segredo. Ignat pode negar a existência da unidade justamente por ela existir de facto e querer impedir que a Rússia descubra algo. Quanto ao porquê, pode haver alguns motivos. A Ucrânia talvez prefira que Putin não saiba ao certo quanto recebe de ajuda de pilotos veteranos do Ocidente, seja em treinamento ou missões diretas. Esses pilotos, mesmo mercenários, podem temer uma escalada que envolva seus países e, por isso, ter pedido à Ucrânia para não divulgar sua participação. Tudo isso é especulação, mas o ponto é que não podemos assumir que negar a existência de uma unidade secreta prova que ela não existe. Afinal, é uma unidade secreta. Você deve negar a existência dela. Sobre o segundo aspecto, por volta da mesma época da notícia da unidade aérea secreta da Ucrânia, a Rússia realizou mais um grande ataque de mísseis e drones contra o país. A United 24 Media noticiou sobre o ataque, destacando que a Ucrânia conseguiu transformar seus F-16 em caçadores de drones em larga escala, ao usar foguetes guiados APKWS-2 para destruir a grande maioria do que a Rússia enviou para o país. No total, as defesas aéreas da Ucrânia conseguiram destruir ou suprimir 392 de 400.125 alvos durante o ataque, que ocorreu durante a noite entre 16 e 17 de fevereiro. Entre os projéteis abatidos estavam 367 drones russos, 20 mísseis de cruzeiro KH-100 e 4 mísseis de cruzeiro Iskander-K, e um míssil guiado lançado do ar KH-59 ou KH-69. Quem lembra de um comentário anterior no vídeo deve ter notado quando citamos o KH-101 agora. Por quê? Há pouco, informamos que a unidade de pilotos estrangeiros da Ucrânia participa de operações para derrubar esse tipo de míssil, segundo o relatório da Intelligence Online. Então, novamente, perguntas sem resposta precisam ser feitas. A principal delas também é a mais óbvia. Havia pilotos holandeses ou americanos nos céus na noite de 16 de fevereiro. Bem, se houvesse, a Ucrânia jamais teria confirmado. Vamos focar em outro ponto que torna essa defesa do território ucraniano notável. O uso dos foguetes APKWS-2 é particularmente interessante aqui. Como destaca a Army Technology, essas munições podem ser lançadas de plataformas de asa rotativa, asa fixa e não tripuladas. Logo, sabemos que os F-16 da Ucrânia provavelmente são compatíveis. Os foguetes também são baratos, custando entre 30 mil e 35 mil dólares cada, valor semelhante aos drones Shahid da Rússia, o que pode torná-los ideais contra ataques massivos de drones russos. A Ucrânia gostaria de foguetes ainda mais baratos, mas já é melhor pagar o mesmo do que gastar centenas de milhares de dólares em mísseis avançados contra drones. O mais interessante dessa arma aparece em imagens divulgadas pelo Estado-Maior-Geral da Ucrânia no 10, mostrando ataques de F-16 durante a ofensiva russa. Por volta dos 19 segundos, vemos um sistema de mira travar em algo que parece ser um drone russo, que é destruído momentos depois por um projétil relativamente lento, que apresenta todas as características de voo do APKWS-2. Mas isso não é o mais interessante. Deixe o veículo United 24 explicar. O ataque parece ter sido registrado por meio de um pod de mira avançado AN/AAQ-33 Sniper, cuja interface na tela corresponde de perto ao que é visível nas imagens divulgadas, embora apenas a parte central do visor tenha sido mostrada, segundo o veículo. Agora, se você ficou atento quando mencionamos antes que mísseis KH-101 foram destruídos por caças ucranianos durante o ataque aéreo da Rússia, agora você vai ficar ainda mais surpreso. Pod de mira, avançada Sniper, exatamente o tipo citado pela Intelligence Online como utilizado por pilotos holandeses e americanos ao auxiliarem a Ucrânia em situações como as das noites de 16 e 17 de fevereiro. Isso está longe de confirmar oficialmente que a suposta unidade aérea estrangeira secreta participou da neutralização do ataque. Mesmo assim, as evidências circunstanciais parecem se acumular. Talvez a unidade que a Ucrânia diz não existir seja real e faça exatamente o que o relatório francês descreve. Mesmo com tantos detalhes envoltos em mistério, há consequências claras que a existência dessa unidade terá na guerra da Ucrânia, supondo que o relatório da Intelligence Online seja verdadeiro. A Rússia, por exemplo, vai ficar furiosa. Na verdade, ela já está.
A agência de notícias russa TASS divulga comentários de porta-vozes russos que dizem o que Putin teme afirmar publicamente. Maria Zakharova, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, respondeu sarcasticamente à notícia de que pilotos holandeses podem estar atuando na Ucrânia. Primeiro, Haya forneceu a Kiev 24 caças F-16 desativados. Agora, parece que os pilotos desativados também foram adicionados à lista de equipamentos descartados. O próximo passo deve ser o abate desses pilotos. Este é um exemplo claro do pragmatismo holandês, afirmou Zakharova, aparentemente ignorando o fato de que a Ucrânia não perdeu nenhum de seus F-16 desde junho de 2025. Isso não é um bom sinal para o histórico russo em derrubar aeronaves. A Ucrânia está melhorando no voo e os pilotos holandeses sabem disso. A ironia da porta-voz Zakharova se transformou em pura hipocrisia mais tarde, quando ela acrescentou: "Gostaríamos de lembrar a todos que mercenários estão fora do escopo do direito internacional. Eles não têm proteção das convenções de Genebra." Sério mesmo, Rússia? O país que mantém grupos paramilitares mercenários na Ucrânia e no mundo quer discutir direito internacional. O país que, segundo relatos, contratou ao menos 18 mil mercenários estrangeiros no início de 2026 e provavelmente tem ainda mais. Se a Rússia tentar se apoiar nisso, terá muito trabalho pela frente. A perna não tem joelho, tornozelo, tíbia. Basicamente, a Rússia não tem onde se apoiar. E ela também tem mercenários. Quero dizer, não é culpa da Ucrânia que ela use seus combatentes estrangeiros muito melhor do que a Rússia jamais conseguiu. Talvez o ponto mais preocupante dessa história, ao menos para a OTAN, seja que os supostos pilotos secretos são dos Países Baixos e dos Estados Unidos, ambos membros da OTAN. Mesmo ignorando que os pilotos seriam veteranos fora de serviço, a Rússia deixou claro que qualquer força da OTAN na Ucrânia é uma linha vermelha e levará a uma grande escalada. A Rússia considera inaceitável até a ideia da OTAN enviar tropas de paz à Ucrânia após um acordo. A campanha pelo desarmamento nuclear destaca que França e Reino Unido prometeram enviar tropas à Ucrânia para apoiar um acordo de paz, o que gerou reação imediata da Rússia, que afirmou que qualquer tropa, base ou infraestrutura militar estrangeira na Ucrânia seria considerada prova de intervenção direta e alvo legítimo. A Rússia parece tratar da mesma forma pilotos holandeses e americanos que supostamente voam na Ucrânia. Ainda não se sabe o que isso significa para a escalada. Primeiro, o relatório usado como base ainda não foi verificado de forma independente e a Ucrânia não vai confirmar sua veracidade. A Rússia não sabe se há pilotos estrangeiros nos céus da Ucrânia. E mesmo que haja, esses pilotos parecem ser cuidadosamente direcionados para abater drones e mísseis, além de treinar as forças da Ucrânia sobre como usar melhor seus F-16. Se a Rússia matar um piloto holandês ou americano na Ucrânia, pode sofrer uma retaliação da OTAN tão grande quanto aquela que a própria Rússia promete, caso a OTAN entre oficialmente na Ucrânia. E, no final das contas, temos que reconhecer o facto de que tudo isso são apenas rumores. Como destaca o Aviationist, rumores sobre pilotos ocidentais voando na Ucrânia circulam há muito tempo sem qualquer confirmação oficial. É o mais perto que chegamos de uma confirmação até agora, mas ainda se trata de um relato não comprovado, negado categoricamente pela Ucrânia. Por enquanto, os relatos seguem não confirmados, complicando ainda mais a situação da Rússia. Ela pode ameaçar o quanto quiser, mas, sem provas, isso não afeta muito a OTAN. E, ironicamente, o que estamos vendo agora é a Ucrânia aparentemente se divertindo ao aplicar na Rússia as mesmas táticas de desinformação que Putin tenta usar para enganar o resto do mundo. Existem pilotos holandeses e americanos na Ucrânia? Ou isso é só boato? A Rússia nunca saberá, pois a Ucrânia ficou bem melhor em guardar segredos. Ela não vai revelar esse segredo tão cedo. Os drones da Rússia voam longe e devagar. Eles são perigosos e muito difíceis para a Ucrânia derrubar, usando o mesmo poder aéreo empregado contra mísseis como o F-16. Por isso, o que um piloto ucraniano de F-16 fez é inacreditável. Esse piloto acabou de destruir um drone instantaneamente, usando uma arma que o fez correr um grande risco. E aqui está a melhor parte. Tudo foi registrado em vídeo. Veja o piloto da Ucrânia realizar o inacreditável e entenda por que esse disparo foi mais difícil do que parecia. Vamos à derrubada. Em 8 de fevereiro, o vídeo passou a circular na internet. Em poucos segundos, vemos tudo o necessário para comprovar que o piloto do F-16 da Ucrânia fez algo incrível. Um drone russo Geran 2 é visto sobrevoando enquanto é filmado por pessoas no chão.
O zumbido característico preenche o ar. O drone segue para o alvo e não há nada próximo que possa detê-lo. Então, boom! O drone explode em chamas. A pessoa que está filmando o vídeo recua por um momento, chocada com a intensidade da explosão. Eles conseguem apontar a câmera para o céu e registrar o que causou o estrago. Um F-16 ucraniano passa enquanto pedaços do drone caem ao chão. Mais informações sobre o ataque surgiram após o vídeo ser divulgado. O The Aviationist foi um dos vários veículos que identificaram o drone como um Gerand-2 russo, que é baseado no iraniano Shahed 136. Isso mostra que é o tipo de drone usado pela Rússia em sua estratégia de longo alcance. Em janeiro foram lançados mais de 6.000 drones de ataque contra a Ucrânia. Sobre o F-16, acredita-se que foi operado por um membro da 107ª Ala de Aviação Separa da Ucrânia. Tudo parece simples nas imagens, mas derrubar um Gerand-2 russo foi muito difícil. Vamos explicar os motivos. Primeiro, considere o fator velocidade. Os F-16 viajam em velocidades imensas, muito maiores do que qualquer coisa que os drones de longo alcance da Rússia conseguem alcançar. Isso já cria um risco imediato logo de cara. Segundo o Kyiv Post, especialistas alertam que confrontos como o registrado em vídeo são extremamente perigosos, pois pequenos erros podem causar catástrofes. Isso vale até para um F-16 contra um Gerand-2. O F-16 é capaz de atingir uma velocidade máxima de Mach 2 em altitude, o que equivale a cerca de 2.400 km/h. O que apareceu nas imagens voava baixo para enfrentar o drone da Rússia, o que é arriscado e provavelmente voava abaixo da velocidade máxima. Podemos supor que o F-16 da Ucrânia voava a centenas de milhas por hora, talvez até quebrando a barreira do som para alcançar o drone russo. Por outro lado, o Gerand-2 tem uma velocidade de cruzeiro de cerca de 180 km/h, ou aproximadamente 101 milhas por hora. No entanto, também existem variantes a jato do drone, que a Rússia afirma que podem atingir velocidades de 800 km/h, ou pouco menos de 500 milhas por hora. Se o drone filmado fosse uma dessas variantes, provavelmente não estava nem perto dessa velocidade. A essa altitude, ele teria logo passado sobre os observadores. Vamos supor que o Gerand-2 das imagens fosse uma versão mais lenta. Isso significa que a Ucrânia usou uma aeronave quase 20 vezes mais rápida que o Gerand-2 para destruir o drone. É como comparar um velocista olímpico a alguém correndo vendado e de costas. Apesar de parecer vantajoso, não é. Claro, o piloto ucraniano do F-16 poderia ter lançado um míssil caro, como o AIM-9 Sidewinder, mas esse é um míssil que custa quase $400.000, dependendo da variante. Não é a melhor opção para derrubar um drone que custa à Rússia entre $20 e $50.000. Assim, não houve uso de dispare e esqueça aqui. O piloto ucraniano do F-16 utilizou outra arma e vamos analisar em breve porque isso aumentou o risco. O uso dessa arma adiciona um novo elemento à nossa analogia. Agora, o velocista olímpico tem o corredor vendado de ré bem à sua frente. O trabalho deles é, de alguma forma, derrubar o corredor sem colidir com ele, e tudo o que eles têm é uma arma enquanto correm em um ritmo incrível. Isso lembra as imagens vistas. O piloto da Ucrânia estaria muito mais rápido que o drone, ou se preparava para atirar. Uma falha no disparo ou cálculo errado poderia causar um desastre. Uma colisão poderia ter acontecido. Se isso acontecesse, a explosão do Gerand-2, ao menos 2 vezes maior que o drone, engoliria o piloto do F-16. Aquele piloto tinha que acertar de primeira. Acredite, a arma escolhida não facilitou a tarefa, e não era um míssil, como dissemos antes. De acordo com o The Aviationist, o piloto ucraniano usou o canhão M61 Vulcan do seu F-16 para destruir o drone russo. Essa está longe de ser uma arma ruim. Ela é capaz de disparar projéteis de 20 mm a uma taxa de 6.000 por minuto, o que é mais do que suficiente para destruir um drone do tipo Shahed, desde que os disparos acertem o alvo. Acertar o alvo é o grande desafio. Canhões são mais económicos que mísseis, mas obrigam o piloto a voar baixo e engajar rapidamente alvos lentos. O canhão tem um alcance efetivo de tiro de apenas 600 metros, ou pouco menos de 2.000 pés, segundo o War History Online. Isso significa que um F-16 a Mach 2 teria que se aproximar do drone russo para usar o canhão. Ao atingir o alcance máximo, o F-16 voaria a 2.200 pés por segundo, cobrindo essa distância em menos de 1 segundo. Esse é o tempo que o piloto ucraniano teria para atirar e desviar do drone russo, considerando ambos na velocidade máxima. E mesmo se reduzirmos a velocidade pela metade para Mach 1, isso ainda representa menos de 2 segundos para realizar um disparo mortal perfeitamente preciso, antes que exista a chance de o F-16 colidir com o drone.
Não adianta seu canhão disparar 100 tiros por segundo se não acerta o alvo. Com o tempo, o desastre é certo. Como afirma o The Aviationist, isso traz um risco bem maior do que lançar um míssil a arar à distância. Quando bem sucedido, é muito eficaz, mas erros podem levar rapidamente à perda da aeronave e, mais grave, de seu piloto experiente. A essa altura, você provavelmente já está imaginando o quão talentosos devem ser os pilotos de F-16 da Ucrânia para conseguir uma vitória como a que acabamos de ver, e vamos falar sobre isso em seguida. Abordamos a estranha ironia nisso tudo e o outro risco que o piloto de F-16 da Ucrânia assumiu nessa situação. O que torna o F-16 tão eficaz como caça ao lidar com as ameaças tradicionais para as quais ele foi projetado, como mísseis e outras aeronaves, é justamente o que torna tão arriscado usar o jato contra um drone. Como aponta o The National Interest, a velocidade supersónica aprimora a interceptação do F-16. Porém, essa capacidade foi feita para atingir aeronaves e mísseis rápidos, não para combater drones. A velocidade do F-16 para acompanhar certos armamentos pode causar colisões aéreas, como já ocorreu. A Ucrânia já perdeu F-16Es em ataques de drones. Em maio de 2025, 3 dos F-16 da Ucrânia já haviam caído, sendo que o mais recente caiu enquanto engajava ativamente alvos aéreos usando seu canhão M61. Em artigo sobre o incidente, o especialista Wes O'Donnell afirmou ser provável que o F-16 tentasse abater mísseis de cruzeiro ou drones inimigos. Ele abateu 3 dos 4 alvos antes que surgisse uma emergência a bordo. O F-16 caiu. Felizmente, o piloto conseguiu se ejetar a tempo, após direcionar o jato para longe de áreas povoadas, e estava em condição satisfatória. Ainda não sabemos se um dos alvos que o piloto tentava destruir com seu M6 acabou atingindo o F-16. Uma falha mecânica também poderia ter ocorrido, talvez até provocada pelo facto do piloto ter que manobrar tanto para lidar com os alvos do movimento lento, mas o ponto que estamos destacando aqui é que o piloto do F-16 que realizou aquela manobra espetacular em fevereiro sabia o quão perigosa era a sua ação. Já tinham visto isso dar errado antes, mas mesmo assim arriscaram e valeu a pena. Para aumentar o risco, o piloto ucraniano do F-16 ainda pode ter tido outra preocupação ao se aproximar do drone russo. De acordo com o The Aviationist, a Rússia começou a adicionar Manpads 9K333 Verba aos seus drones Geran. A descoberta ocorreu quando um drone intacto pousou na Ucrânia, revelando Manpads montados no topo do Geran 2. Por que isso é importante? Esse Manpad tinha um míssil R-60 aérea-aéreo de curto alcance, guiado por infravermelho, da era soviética, que pode ser lançado contra mísseis ou aeronaves que o ataquem. Não sabemos quantos Geran 2 têm esses Manpads, nem se o drone abatido pelo piloto ucraniano possuía um, pois nas imagens só aparece a parte de baixo. Sabemos que a Rússia utiliza uma versão modificada de seu drone de longo alcance, ou seja, alguns de seus Geran 2 agora podem revidar contra F-16 que se aproximam, aumentando ainda mais os riscos. Para superar tudo isso, a Ucrânia precisa ter pilotos realmente especiais. A boa notícia, como vimos nas imagens, é que pilotos especiais são exatamente o que a Ucrânia tem. A Ucrânia começou a enviar seus pilotos para treinar como usar o F-16 bem antes do primeiro desses caças chegar ao país, lá em dezembro de 2023. A Forces News informou que pilotos de combate ucranianos treinaram com a Força Aérea Real do Reino Unido e seguiram para novos treinamentos após concluírem o programa da Força Aérea Real. O grupo inicial teve 6 pilotos e muitos outros chegaram depois. Eles tiveram o desafio de aprender a pilotar o F-16 após anos voando aeronaves russas da era soviética e também de dominar o inglês técnico da aviação para operar bem seus F-16. Outros. 10 pilotos terminaram o curso de idiomas e ficaram no Reino Unido para seguir o treinamento de voo e aprender outras habilidades, como centrífuga e medicina aeronáutica. Naquela época, os pilotos da Ucrânia já mostravam sinais de suas habilidades. Sobre os primeiros pilotos em treinamento, o Marechal do Ar Sir Richard Knighton, então chefe do Estado-Maior da Aeronáutica e agora chefe do Estado-Maior de Defesa do Reino Unido, elogiou entusiasmadamente os pilotos ucranianos. Referindo-se aos poucos, termo britânico para os pilotos que enfrentaram a Luftwaffe na Segunda Guerra Mundial, Knighton afirmou: "Foi uma honra recebê-los e treiná-los no Reino Unido. Vocês nos impressionaram muito com entusiasmo para aprender, motivação, habilidade profissional, coragem e foco total na causa." Fica claro que os pilotos ucranianos sempre tiveram o necessário para o F-16. No entanto, o que vimos da Ucrânia desde que os primeiros F-16 chegaram ao país em agosto de 2024 mostrou que seus pilotos fazem muito mais do que simplesmente aplicar o que aprenderam. Eles vão além, inovam e já mostraram várias vezes que conseguem usar o F-16 de maneiras que ninguém jamais imaginou que conseguiriam. Em janeiro de 2025, os pilotos de F-16 da Ucrânia já haviam melhorado significativamente em pouquíssimo tempo.
Naquele mês, um dos pilotos do país conseguiu realizar um feito inédito no mundo ao destruir 6 mísseis de cruzeiro russos em uma única missão. Vamos contextualizar esse feito. O F-16 completou 50 anos em 2024. Está longe de ser uma aeronave nova, e essa idade também significa que houve meio século em que um piloto poderia ter feito algo como o que o piloto da Ucrânia fez em janeiro de 2025, mas ninguém havia conseguido. Só depois que os aviadores ucranianos pilotaram o caça ocidental. O veterano da Força Aérea dos Estados Unidos, John Venable, foi rápido em destacar o quanto isso era impressionante, observando que os pilotos ucranianos já haviam começado a combinar treinamento ocidental com habilidades da Guerra Fria, criando um novo estilo de voo do qual o Ocidente tinha muito a aprender. Sua capacidade de realmente voar muito baixo até o momento em que precisa se expor para lançar armamentos ou abater outra aeronave, esse conjunto de habilidades não é algo fácil de dominar. Venable comentou sobre as técnicas dos pilotos ucranianos. Leva tempo para aprender e, nesse período, muitas aeronaves e pilotos se perdem por colisão com o solo. Essas táticas são da Guerra Fria e, como Venable aponta, a Ucrânia já as domina. Os Estados Unidos deveriam readotar estratégias deixadas nos anos 1990 para agir de forma semelhante. Em pouco mais de um ano, os alunos viraram professores no uso do F-16. Havia mais por vir. Um ano após os comentários de Venable, a Ucrânia mostrava que podia inovar ainda mais com o F-16. No início do ano, pilotos ucranianos já haviam abandonado boa parte do manual da OTAN na linha de frente. Um deles explicou: "Quando voltamos do treinamento, enfrentamos a realidade. As táticas que aprendemos no exterior não servem totalmente para esta guerra, pois são baseadas em conflitos passados de nossos parceiros, enquanto esta guerra é bem diferente." O problema da Ucrânia era que o manual da OTAN depende totalmente de obter superioridade aérea, unindo quantidade e habilidade. A Ucrânia tem habilidade de sobra, mas não quantidade suficiente para fazer isso contra a Rússia. Então, seus pilotos se adaptaram novamente. Eles revisaram tudo o que aprenderam sobre a plataforma aérea dos Estados Unidos. Como destruir mísseis de cruzeiro, abater drones e enfrentar a Rússia perto das linhas de contacto sem risco de serem abatidos por defesas aéreas. Os pilotos da Ucrânia tiveram que aprender tudo isso por conta própria, usando o treinamento ocidental apenas como base, não como fonte total de conhecimento. E isso nos leva de volta às imagens. Para o observador casual, o vídeo que começou a ser compartilhado na internet em fevereiro não parece notável. Um drone russo é abatido por um F-16. Faz sentido, já que os F-16 são bem mais potentes que drones. Para quem entende, o vídeo revela por que os pilotos ucranianos são especiais. Fazer um disparo assim em alta velocidade, enfrentando uma ameaça que pode revidar, é muito impressionante. Também é impressionante o facto de o piloto ucraniano precisar voar baixo para conseguir fazer o disparo em primeiro lugar. O piloto teve que equilibrar muitos fatores para sair ileso e ainda abater mais um drone russo, mostrando que as imagens não retratam um disparo comum, mas algo extraordinário. O mais chocante de tudo é que a Ucrânia vem fazendo esse tipo de coisa praticamente desde que recebeu os F-16. Em setembro de 2025 surgiram imagens de um F-16 ucraniano abatendo um drone do tipo Shahed. Não foi tão amplamente compartilhado quanto o vídeo mais recente porque, sinceramente, é difícil ver o que aconteceu. A câmara está tremendo e a pessoa que filmou o incidente mal conseguiu registrar o que aconteceu. Além disso, o F-16 parece operar em altitude bem maior. Mas está tudo nas imagens, se você olhar bem. Outro F-16 passa e um drone russo vira pó. Segundo a Força Aérea da Ucrânia, usar o F-16 assim virou uma pedra no sapato do inimigo. No início deste ano, a Ucrânia afirmava ter abatido 1000 mísseis de cruzeiro russos e drones de ataque. É improvável que mísseis Arar tenham sido usados na maioria dessas baixas. A Ucrânia teria gasto milhões de dólares em munições desse jeito. O M61 é a arma preferida não só em fevereiro, mas em quase todos os combates. A Ucrânia fez da destruição dos ativos aéreos russos uma arte. Seus pilotos sabem dos riscos, têm habilidade e em fevereiro apenas um deles mostrou isso em ação, numa rara filmagem do que já fazem há mais de um ano. A ver muito mais de onde isso veio. A Ucrânia levou pouco mais de um ano para alcançar 1000 abates aéreos e talvez atinja 2000 até o fim de 2026, mostrando como essa aeronave e seus pilotos são vitais para a defesa da Ucrânia contra a Rússia. Se Putin achava que a Ucrânia usaria seus F-16 apenas para defesa, precisa repensar. A Ucrânia sabe como usar caças dos Estados Unidos para causar danos em terra. No final de novembro de 2025, a Ucrânia atraiu forças russas que atacavam Mirna-Rad para uma armadilha e lançou F-16 num contra-ataque coordenado, deixando a Rússia devastada. Descubra como a Ucrânia causou o caos em Mirna-Rad no nosso vídeo.
Se gostou do vídeo, inscreva-se no The Military Show para mais análises sobre o uso das armas ocidentais pela Ucrânia. Obrigado por assistir.